Olá, tudo bem com você? Que bom te encontrar mais uma vez, que bom estarmos juntos para podermos dar um pouquinho mais a palavra de Deus. E neste momento eu quero trazer para você uma mensagem de esperança, uma mensagem de segurança. E encontrarmos aqui na palavra de Deus respostas aos muitos porquês que nós temos. E nós temos muitos porquês, não é? Nós temos muitas questões, muitas perguntas do porquê acontecem coisas ruins, porquê acontecem coisas más conosco. Mas antes de abrirmos a palavra, como é a palavra de Deus, nós vamos orar. Então vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos pela tua bondade, pelo teu amor, e nós te louvamos pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra mais uma vez. Por favor, que o Senhor possa falar ao nosso coração através do teu Espírito Santo e abençoar todos aqueles que têm o privilégio de ouvir a tua palavra. Usa-nos, abençoa-nos e salva-nos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, seja bem-vindo, você que está aí nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, que Deus te abençoe, que possamos ter momentos agradáveis e proveitosos aqui estudando a palavra de Deus. Bom, como eu disse antes, nós temos muitas questões, não é verdade? E tem respostas difíceis de encontrar, especialmente quando a questão é a dor, o sofrimento. Por que existem mortes? Por que dor? Por que enfermidade? Por que crianças morrem? Por que adolescentes deixam de viver e os sonhos são frustrados? De onde é que vem todo esse mal? Quem criou este mal? Aonde se originou? Satanás, ele é real? Ou Satanás é apenas uma influência, uma energia negativa, um pensamento negativo? O que a Bíblia nos diz sobre tudo isso que está acontecendo? Por que sofremos? Por que existe tanta dor? Por que existe morte, tantas tragédias? Eu sei que essas perguntas, elas estão no seu coração, elas fazem parte da sua vida, está na vida de todos os seres humanos, porque nós sofremos juntos neste mundo com todos os problemas, as dificuldades e as dores que estão ao nosso redor. De onde surgiu tudo isso? Quem foi que deu origem a tudo isso? Por que isso acontece? Deus criou o mal? Deus criou a dor, o sofrimento e a morte? Eu quero convidar você para abrir a Bíblia aqui na primeira página da Bíblia. Olha, Gênesis capítulo 1 e o verso 1. Olha o que diz a Bíblia aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Percebe? A Bíblia está dizendo que Deus é o Criador. Deus criou todas as coisas, céu e terra. Se você der uma olhadinha na descrição do que a Bíblia faz sobre a criação de Deus, você vai perceber que todas as vezes que Deus terminava de criar alguma coisa, Ele fazia uma avaliação daquilo e Ele declarava: é muito bom, é bom o que eu criei. Aí você pensa assim, bom, se Deus criou todas as coisas, então Deus também criou Satanás, Deus também criou e deu origem ao mal. Será que é isso que a Bíblia diz? Veja aqui no livro de Ezequiel, eu quero ler com você Ezequiel capítulo 28. Olha o que a Bíblia diz sobre o que Deus criou. Está bem aqui na palavra de Deus? Está aqui. Ezequiel capítulo 28, o verso 14 e o verso 15. Então a Bíblia diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha, você entende o que está dizendo a palavra de Deus aqui? A Bíblia está dizendo que havia um querubim, um anjo, e ele foi estabelecido por Deus, ele estava na presença de Deus, ele vivia diante de Deus, e ele era perfeito em todos os seus caminhos, até que se achou iniquidade nele. Você já imaginou? Deus criou um ser perfeito, um anjo perfeito, assim como Deus fez com todas as coisas lá na criação, em Gênesis. Tudo que Deus fez é perfeito. Quando Ele criou os anjos, Ele declarou também é perfeito. E quando Ele cria esse nosso planeta Terra, e cria as coisas aqui para o homem, Ele diz, é perfeito, é bom, tudo que eu criei é bom, está dentro daquilo que eu planejei para a criação da Terra. E Deus criou um anjo perfeito, um querubim, um anjo que estava diante de Deus,
e diante de outros anjos, mas ele tinha um destaque. Ele podia entrar na presença de Deus, ele cuidava das coisas do céu e ele andava por ali, ele era perfeito. E a Bíblia diz aqui que ele era perfeito até que se achou iniquidade. Sabe que eles têm uma coisa que Deus colocou no coração de toda a sua criação, pensante e racional, e isso envolve seres humanos e anjos, chama-se livre-arbítrio, direito de escolha. Você pode escolher e decidir o que você quer para a sua vida, Deus te dá o direito disso. E veja, Deus criou um anjo perfeito, mas o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu para que esse anjo perfeito cometesse iniquidade? Qual foi a iniquidade desse anjo que o desqualificou para ser um anjo perfeito no céu? Aqui no livro de Isaías, no capítulo 14, nós encontramos uma resposta para isso. Isaías capítulo 14, está bem aqui na palavra de Deus, verso 13 e o verso 14. Então, como esse anjo, ele era um anjo de destaque, ele achou que ele merecia um pouco mais de ser apenas um anjo de destaque. E ele colocou no coração dele desejos. E o verso 13 de Isaías 14 diz assim: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. E vai mais, ele diz: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Percebe? O que esse anjo quis, o que ele pretendeu, ele não queria ser só um anjo, ele queria também ser como o Criador. E ele então planejou que ele também teria um trono, ele também seria adorado, ele também seria venerado. E ele propôs no seu coração que o trono dele estaria acima das mais altas nuvens de Deus. Ele se assentaria no tabernáculo de Deus, ele ocuparia o trono de Deus. Você já imaginou isso? Uma criatura querendo ser o seu Criador, e mais, uma criatura querendo destituir o seu Criador. Isso parece que acontece só em contos de fadas, não é? Mas a Bíblia está dizendo que isso aconteceu pela primeira vez no céu. Com a liberdade que esse anjo tinha, Deus deu essa liberdade para que ele tomasse essa decisão. Uma decisão que trouxe grandes transtornos. Uma decisão que trouxe muita dor, não só para os anjos, e conforme a Bíblia nos mostra aqui, trouxe muita dor para muito mais gente. Veja, então, como esse anjo se rebelou, como ele criou iniquidade no seu coração, como ele queria ser Deus, ser como Deus, e ele queria um trono acima do trono de Deus, ele queria destituir Deus e sentar nesse trono. Qual foi o resultado disso? Aqui em Apocalipse capítulo 12, nos fala qual foi o resultado dessa intenção do inimigo, desse ataque dele. Apocalipse capítulo 12, o verso 7 até o verso 9. Veja como a Bíblia nos revela de forma bem clara o que aconteceu com esta decisão que esse anjo tomou, com o usar do livre-arbítrio que Deus lhe deu. Verso 7. Houve peleja no céu. Uau, incrível isso, não é? Houve uma batalha, houve uma guerra, houve uma luta no céu. Eu sei que nós não podemos ver essa luta no céu, essa batalha no céu, como nós vemos as guerras e as batalhas aqui, não é? Com canhões, com bombas e mísseis. Mas foi uma batalha no céu, dentro do campo da inteligência, do debate, daquilo que é certo, daquilo que é errado. E olha quem é que estava envolvido nessa batalha. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Olha, Miguel é Jesus, junto com os seus anjos, pelejaram contra o dragão e os seus anjos. Todavia, diz a palavra de Deus no verso 8, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E aí tem uma coisa interessante: e foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Você percebe? Satanás conseguiu, com a sua rebelião no céu,
conquistar o coração de muitos anjos. Sabe quantos anjos ele conquistou? Aqui no capítulo 12, o verso 4, diz assim: a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher. Percebe? 1/3 dos anjos do céu acreditaram na artimanha de Satanás, ou Lúcifer, que quer dizer anjo de luz, que Deus haveria criado perfeito, e se rebelaram contra Deus. E Satanás, com os seus anjos, foram atirados para a terra. Eles vieram para a terra. Não existia um outro planeta que eles pudessem ser enviados. Então, nessa batalha, eles perderam o direito ao céu e agora vieram para a terra. O que o inimigo veio fazer na terra? O que um anjo caído veio fazer na terra? Deus estava dando para ele uma segunda oportunidade. Ainda havia chance. E então ele agora perdeu a batalha no céu e ele transporta a batalha do céu aqui para a terra. Aqui na terra, lembra? Deus criou o jardim, colocou Adão e Eva, havia uma criação perfeita de Deus aqui. O homem e a mulher que se harmonizavam perfeitamente com Deus, perfeitamente com a natureza, perfeitamente com tudo o que Deus havia feito. Havia paz no coração, havia amor verdadeiro e não havia nenhum sinal de rancor, de ódio, de maldade, nada daquilo que nós conhecemos hoje. E então, Satanás transporta agora ele entra em guerra contra este planeta. E olha como é que ele fez para entrar em guerra com esse planeta, qual foi a astúcia dele. Aqui em Gênesis capítulo 3, nós temos qual foi a artimanha do inimigo. Antes de ler aqui qual foi a artimanha dele, eu quero que você entenda o que Deus fez no Éden. Deus criou o Éden, o jardim perfeito, colocou Adão e Eva, fez todas as coisas boas, tudo o que era possível para que Adão e Eva fossem felizes. E então Deus pediu a Adão e Eva que desse uma demonstração de que realmente eles estavam satisfeitos com Deus, que eles amavam a Deus e que eles respeitavam a Deus. Aqui em Gênesis capítulo 2, o verso 16, o verso 17, diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que acontece aqui é que Deus disse: olha, há uma prova que vocês darão, não a mim, mas a vocês mesmos, de que vocês estão satisfeitos, de que vocês realmente me amam, estão satisfeitos. Então, vocês não comerão de certa árvore do jardim. E Deus colocou no centro do jardim uma árvore que Deus chama de conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva conheciam o bem, não conheciam o mal. E a gente só passa a conhecer o mal quando a gente desobedece a Deus, quando a gente desrespeita a Deus, quando a gente não ama a Deus. Porque Deus é amor. Se você não está com Deus, você não tem amor. Então veja o que aconteceu. Aqui no capítulo 3, verso 1 até o verso 5. Mas a serpente, lembra lá em Apocalipse, a antiga serpente, o diabo, Satanás, o dragão? Pois é essa serpente que lá em Apocalipse está falando. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deixa eu parar um pouquinho aqui para perguntar uma coisa para você. O que você faria se você estivesse andando em uma rua deserta e você se deparasse com uma cobra ali enroladinha no canto e de repente essa cobra levanta a cabeça e ela começa a conversar com você? Já parou para pensar o que você faria? Bom, eu não sei, mas pensando no medo que nós temos seres humanos, acho que você correria muito. Uma cobra já é ruim, imagina ela falando com você. Mas de repente a cobra diz assim: ei, fica na boa aí, tranquilo, eu estou de paz hoje, não quero picar ninguém, está tudo bem, vem aqui. Você sentaria perto dessa cobra na rua e começaria a conversar com ela? Eu acho que não. Com Eva foi diferente. A serpente era um animal lindo no jardim. Ela não trazia medo, porque não existia medo. E então Eva está andando pelo jardim e passando por frente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela então ouve alguém lhe chamando. Talvez: ei, você que está passando aí, vamos conversar um pouquinho. E quando Eva volta-se para aquela árvore, o que ela vê? Uma serpente falando. Bom, por que Eva não correu? Porque ela não tinha medo. Por que não tinha medo?
Porque não existia nenhuma desconfiança, tudo era perfeito, não havia pecado, não havia dor, não havia nada que pudesse desarmonizar o ser humano com Deus e com a natureza. E então a serpente, que é Satanás, foi a primeira possessão demoníaca que a Bíblia revela. Satanás, na forma da serpente, fez uma pergunta para Eva. Lembra que nós lemos ali? Deus disse assim para Eva e para Adão: de toda árvore do jardim comerás livremente. E o inimigo, ele sempre age assim, ele pega a palavra de Deus e torce a palavra de Deus. Ele disse assim: olha, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Bom, Deus disse que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim, mas o inimigo diz: Deus pediu para vocês não comer de nenhuma árvore do jardim. Ele parte daquilo que Deus disse de forma torcida para enganar as pessoas. É isso que ele faz hoje. Ele usa a Bíblia, a palavra de Deus. Ele usou isso com Jesus lá no deserto da tentação, você lembra disso? E Jesus sempre respondia também com assim diz o Senhor, com a palavra de Deus, da forma correta, dentro do seu contexto. O inimigo usa a própria palavra de Deus para contrariar aquilo que Deus disse como verdade. E ele continua, o diálogo continua. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Você já ouviu isso, né? Alguém dizendo que a alma não morre, que o ser humano não morre, que ele acaba saindo dali até chegar a ser alguém especial, um próprio Deus. Deus disse: se você comer, morre, se você pecar, morre. Satanás disse: não, isso é bobagem de Deus, não morre, ninguém morre. E o verso 5 ele complementa: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O argumento é forte. Imagina um argumento da serpente, de Satanás na forma corpórea de uma serpente. Talvez pergunta para Eva: escuta, você viu já algum animal falar? Porque Deus fez seres humanos racionais como ele, mas os animais não têm raciocínio. Você já viu um animal falando? Pois é, já vi uma cobra falar e eu estou falando, sabe por quê? Porque Deus está mentindo para você, Deus está escondendo coisas de você. Eu estou falando porque tomei desse fruto e comi, eu sou melhor do que era antes. O que Deus não quer é que você seja melhor do que você já é. Se você comer, você vai ser como Deus. Vai conhecer o bem, que Adão e Eva já conheciam, e vai conhecer o mal, que eles não conheciam. Ah, como seria bom que eles não tivessem conhecido o mal, queridos. Mas a palavra de Deus diz que Eva achou que a árvore era desejável, boa para se comer, para dar entendimento. E a Bíblia diz, aqui no relato, continua dizendo que ela comeu do fruto e levou para o marido e deu para Adão o fruto, e Adão comeu. E imediatamente a Bíblia diz que os olhos se abriram e eles sentiram que estavam nus. Adão foi e fez roupas de figueira para que eles pudessem se cobrir. E a Bíblia diz que quando Deus se aproximou do jardim para falar com eles, eles se esconderam, e Deus disse: Adão, onde você está? E ele disse: ah, Senhor, eu estava nu e tive medo. E Deus começa um diálogo de pai amoroso. Disse: Adão, como é que você descobriu isso? Você comeu porventura do fruto que eu disse para não comer? Claro que Deus sabia que ele comeu, queridos. Deus não foi pego de surpresa, sabia. Mas Deus é assim, Ele não te condena, Ele vai e conversa com você. E então Adão começou a jogar a culpa. Foi a mulher que tu criastes. E quando chegou na mulher, ela jogou a culpa no próprio Deus. Ela disse: foi a serpente que você criou. Não é assim que acontece hoje? A gente nunca assume nossas culpas, a gente sempre joga a culpa para outro. E então começou a gerar no coração de Adão e Eva coisas que eles não conheciam. Adão viu a primeira folha cair, o primeiro animal morrer, viu um dos seus filhos, 2 filhos que ele tinha, um dos seus filhos matar o outro, o sangue no chão. E então a morte começou a aparecer, a dor, porque eles conheceram o que Deus queria que eles não conhecessem, que é esta coisa ruim, que é a dor, que é a morte, que aí começaram as intrigas. E hoje nós vivemos, já no século 21, um tanto de anos vividos depois da criação, depois da entrada do pecado, queridos, o quanto a maldade do coração do ser humano aumentou. E hoje nós somos
só perguntas, só questões. Por quê? Por quê? Por quê? Aí você pergunta mais uma, mas o que isso tem a ver comigo hoje no século 21? Isso foi lá com Adão e Eva. Sabe o que você tem a ver? Romanos capítulo 5, o verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Diz assim a palavra de Deus: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, quando Deus criou Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus os criou à sua imagem. A imagem de Deus os criou. E nós, depois do século 21, depois de Adão, fomos criados à imagem de Adão e Eva. E não fomos criados à imagem de Adão e Eva na vida perfeita, no pecado, já no coração machucado, dividido, já com o egoísmo, o ódio, o rancor dentro do coração, já com tudo aquilo que é ruim no coração. Foi assim que nós fomos criados, à imagem e semelhança de Adão, como seres humanos. E então o pecado que entrou nesse mundo deu a Satanás o trono desse mundo. Ele se considera o dono desse mundo, e toda a maldade e a miséria, ele quer ferir as pessoas que Deus criou. Ele quer fazer com que as pessoas não consigam reconhecer a Deus, e mais, ele quer que as pessoas acreditem que Deus é quem criou todo o mal, e que não foi ele, que não existe um mal que ele possa criar, mas que Deus criou todas as coisas ruins. Sabe o que Satanás fez? Ele tirou a imagem de Deus do ser humano e colocou a sua própria imagem. Ele tirou tudo aquilo que Deus havia colocado no coração humano de bondade, de amor, e colocou ódio, rancor, ressentimento, orgulho, desconfiança de Deus. Tudo aquilo que Deus diz e faz, ele colocou no ser humano para lutar contra. Você entende, queridos? Humanamente falando, nós estamos numa situação decadente. Não há solução para o ser humano na vida decadente que nós vivemos do pecado. Deus disse que se o homem peca, ele morre. Adão e Eva teriam que morrer. A pergunta é: como é que nós podemos nos livrar dessa natureza mortal? A resposta está aqui em 1 João capítulo 3 e o verso 8. 1 João capítulo 3 e o verso 8. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha, aqui existe uma maneira de nós termos uma natureza transformada, e esta é o Filho de Deus, que se manifestou para destruir as obras do diabo. Amém? Não é legal isso? Nem tudo está perdido. Enquanto o diabo veio e se colocou no trono desse mundo e trouxe toda a miséria, a dor e o ressentimento e a maldade e a morte e tudo aquilo que você não encontra resposta, a Bíblia diz: Jesus se manifestou, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Você quer saber como você pode se apegar a este Jesus, a este Filho do homem que se manifestou, a esse Filho de Deus, para você ter a vitória? Pois é, você precisa entregar o seu coração para Ele. No próximo vídeo que eu vou gravar, eu vou falar como é que nós podemos sair da situação desesperadora do pecado para entrar numa situação de herdeiros de Cristo Jesus para a eternidade. Hoje eu só quero que você entenda uma coisa, queridos: o mal existe sim, mas não foi Deus quem criou. Deus criou um anjo perfeito, e tudo perfeito, e tudo que Deus fazia, Ele dizia, é muito bom. Mas com a liberdade que todos nós temos, e esse anjo usou a liberdade para o mal, ele escolheu, ele preferiu não amar a Deus, não seguir a Deus, ele quis ser como Deus. E Ele quer que você também ache isso e sinta isso, que você é um Deus, que você pode ser como Deus, mas nós não podemos. Tudo isso trouxe pecado, trouxe morte. Assim como Lúcifer foi expulso do céu, um dia Deus trará juízo sobre esta terra, e aqueles que não aceitarem como Senhor, como aceitarem a oferta que Ele nos deu para termos vida, serão lançados da terra para toda a eternidade. Meu desejo é que você tome posição ao lado de Jesus. Conheça Jesus, ame Jesus, entregue seu coração para Ele. E Ele então trará nova vida para você. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos pelo estudo da Tua palavra desse momento. Obrigado porque a Tua palavra nos revela, e agora entendemos que o Senhor criou coisas boas, mas um anjo que o Senhor criou perfeito se rebelou e se autopromoveu como dono deste mundo, rei desse mundo, Deus desse mundo, e Ele quer e exige a adoração das pessoas desse mundo.
Aquilo que ele queria no céu, ele agora quer e exige aqui nessa terra, como Deus desse mundo. Mas a tua palavra nos diz que Jesus se manifestou para destruir as obras de Satanás, para nos resgatar da prisão que ele nos colocou, que é da condenação de morte. Por favor, Paizinho querido, abençoe todos aqueles que estão nesse momento assistindo esta mensagem, que o teu Espírito Santo possa entrar na vida dessas pessoas, que Jesus possa ser o centro da vida dessas pessoas e que o teu amor seja abundante na vida de cada uma delas. Dá-nos a tua paz, o teu amor e encha-nos com a tua bondade, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa trazer paz ao seu coração. Um grande abraço e fique com Deus.